Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse tapete econômico de nome napolitano. Dei esse nome por causa das cores. E olha só que linda essa peça, fica aqui uma passadeira. Essa passadeira, ela tem aqui 1,10 m de comprimento e ela tem 50 centímetros de largura. Para essa nossa peça aqui, ela tem um peso total de 600 gramas, que é a peça maior. Para a nossa videoaula de hoje, eu vou te mostrar como fazer essa peça menor, que mesmo sendo menor, a gente trabalha os mesmos pontos, as mesmas quantidades de carreira, e ela fica com 75 centímetros. Então, vamos lá. Para nossa peça aqui maior, caso você queira fazer a nossa passadeira de 1,10 m aqui, 50 por 1,10, você vai fazer as correntes iniciais número 93. Então, você vai fazer 93 correntes para começar. Caso você queira fazer aqui o tapete menor, são 41 correntes, que é o que nós vamos fazer no nosso vídeo. Se você quiser fazer o maior primeiro, você trabalha as 93 correntes e segue trabalhando como eu ensino aqui. A quantidade de carreiras é a mesma, o que muda só são as correntes iniciais dessa nossa peça. Então, vamos lá. Para o nosso tapete maior, a gente tem ali a medida de 50 centímetros por 1,10 m, peso 600 gramas e iniciamos com 93 correntes. Para o nosso tapete menor, ele tem 50 centímetros de largura, 75 de comprimento e o peso total dele é 410 gramas. Então, a gente vai usar barbante número 6 para essa nossa videoaula. Você pode escolher o barbante de sua preferência para fazer ali a sua peça e as cores de sua preferência. Então, vamos lá. Barbante número 6, agulha para crochê 3,5, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremates, se você achar necessário. Senão, você pode arrematar com a sua própria agulha de crochê. Essa peça é uma peça, apesar de ser muito fácil, é uma peça que você pode usar para vender bastante, por ser econômico, fácil e rápido de fazer. Um tapete como esse, você consegue fazer ele em um dia, às vezes até menos. Então, esse tapete desse tamanho aqui, eu fiz ele em um dia. Então, você consegue fazer um tapete como esse aqui, desse tamanho de 75 centímetros, em um dia e consegue vender rapidamente, porque fica bonito, fica básico, prático e econômico também. Então, vamos para a nossa videoaula? Para começarmos a nossa peça, nós vamos trabalhar aqui um total de 41 correntes para o tapete menor. E para o tapete maior, você vai fazer 93 correntes. Então, feito aqui as minhas 41 correntes, já fiz para adiantar, eu laço o meu fio e vou voltar na quarta corrente e fazer aqui dentro dessa quarta corrente um ponto alto. Um ponto alto no próximo. Então, voltando aqui na nossa quarta corrente, a gente tem um bloquinho de 3 pontos altos. Fazendo aqui mais 2 pontos, a gente tem 3 pontos altos. Faço uma corrente, laço o meu fio, pulo uma corrente de base e vamos trabalhar mais 3 pontos altos, sendo um para cada correntinha. Vamos fazer outro bloquinho de 3 pontos altos, ficando assim. Uma corrente, laço meu fio, pulo uma corrente de base e trabalho mais 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, sempre fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente e pulando uma corrente aqui também, até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então dá bem certinho você fazendo as 41 correntes, ok? Então, tenho 2, 4, 6, 8, 10 bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vamos iniciar nossa próxima carreira. Fazemos 3 correntes para subir, laço meu fio
e dentro desse espaço aqui, desse ponto, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, com as 3 correntes e mais 2 pontos altos, eu tenho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laço o meu fio e trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Ele vai ficar dessa forma aqui. A gente tem aqui o nosso lequinho, ok? Trabalho 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, agora não temos mais um leque, agora a gente tem 3 pontos altos, 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar nessa lateral aqui da minha peça. Então, eu faço uma corrente apenas, laço o meu fio, venho para esse espaço que eu tenho aqui de uma corrente e trabalho 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, laço o meu fio, vou para esse próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Todos aqui nesse espaço de uma corrente que eu tenho, certo? Uma corrente, laço o meu fio, 3 pontos altos no meu próximo espaço. Então, eu vou trabalhar dessa forma até completar a minha carreira. Uma corrente e assim eu vou seguindo, trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos. Quando eu chegar nessa parte aqui, dentro desse ponto que eu tenho aqui, eu vou repetir os mesmos 9 pontos que eu fiz aqui, separados ali por 2 correntes, cada bloquinho de 3. E depois, eu vou dar a volta e fechar aqui. É exatamente como você fez aqui, você vai fazer desse lado. Em seguida, dar a volta para fechar a carreira aqui. Vou trabalhar essa minha carreira e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, cheguei no final da carreira, você vai observar que nesse canto eu fiz exatamente o que eu fiz aqui, e aí nós vamos fechar nossa carreira. Então, para a gente fechar nossa carreira, ao invés de a gente fechar com uma corrente e caminhar com ponto baixíssimo até lá, nós vamos laçar o fio, inserir a agulha na nossa terceira corrente, vamos trazer o fio, vamos passar ele aqui por dentro desse e depois por dentro desse. Observe que ele fica com o espaço de uma corrente e você não precisa caminhar com ponto baixíssimo. Faço aqui 3 correntes para subir, laço o meu fio e dentro desse espaço aqui eu já trabalho mais 2 pontos altos, que é para totalizar 3 pontos altos aqui do nosso bloquinho. Olha só como ele fica. Faço uma corrente e aqui nesse espaço de 2 correntes eu vou trabalhar um leque. Então, eu vou trabalhar os meus 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro desse espaço. 2 correntes, 1, 2 e 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, então, terminei o meu leque. Uma corrente de separação, dentro desse meu próximo espaço de 2 correntes, eu trabalho outro leque. Então, aqui a gente vai trabalhar outro lequinho, exatamente como a gente fez anteriormente, sendo eles 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, exatamente como a gente fez ali anteriormente no outro leque, a gente trabalha aqui, olha só. Então, nesse canto dessa peça, ficaram 2 leques. Feito isso, faço uma corrente, vale só lembrar aqui para você se atentar, o único lugar que nós usamos 2 correntes é no leque, nos demais apenas uma corrente. E aí, vou ali para o meu próximo espaço e trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Vou trabalhar dessa forma até completar a minha volta, que finaliza a minha carreira, que é aqui onde eu comecei. Então, aqui eu trabalho
bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu vou repetir esses 2 leques que eu fiz, e aí eu vou continuar até chegar onde finaliza a carreira. Eu vou dar continuidade aqui, quando eu estiver chegando, eu volto para mostrar. Mas lembre-se, tudo que você fez desse lado aqui, você vai fazer aqui também. Dei toda a volta aqui no meu trabalho. Então, nós vamos fechar exatamente todas as carreiras iguais, como a gente fechou lá na primeira. Laço meu fio, vou lá dentro da minha terceira corrente, trago o fio por dentro dela e trago o fio por dentro da próxima. Trabalho aqui. Então, aqui, nesse caso, quando a gente vai finalizar, a gente não faz uma corrente como a gente estava fazendo aqui. A gente vai trabalhar ali, laçando o fio, inserindo a agulha dentro da terceira corrente, trazendo o fio, passa por dentro de um, passa por dentro do outro. Subo as minhas 3 correntes, laço o meu fio e dentro desse espaço aqui, eu já trabalho mais 3 pontos altos. Aliás, 2, porque essa corrente que a gente subiu, essas 3, já contam como um ponto. Faço uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. 3 pontos altos, uma corrente, laço o meu fio e dentro desse espaço aqui eu vou trabalhar, dentro desse leque, em cima dele, eu vou trabalhar outro leque. Então, aqui eu farei os 3 pontos altos, as 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2 e 3. Se você observar agora, o meu leque está lá na ponta, então aqui eu trabalho uma corrente e um bloquinho de 3 pontos altos nesse espaço aqui. Então, trabalho esses meus 3 pontos altos, uma corrente, laço o meu fio e aqui trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, aqui eu tô formando mais 2 leques, um em cada cantinho, certo? Olha só, mais 2 leques, uma aqui e uma aqui. Trabalho uma corrente, agora tem aqui a lateral da minha peça. Venho para esse espaço aqui e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar nessa lateral como a gente estava trabalhando anteriormente, sempre bloquinhos de 3 pontos altos separados ali por uma corrente. Então, a gente trabalhou, começamos aqui, trabalhamos esse canto, você vai trabalhar por toda essa sua lateral fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Quando você chegar nessa parte aqui, você repete o processo, caso você não se lembre, é só olhar como você fez aqui, e aí você vai dar continuidade, dando a volta na sua peça até finalizar a carreira. Então, a gente vai trabalhar até aqui, e aí quando eu chegar aqui para fechar, eu volto para mostrar e pra gente iniciar uma nova carreira juntos também. Cheguei aqui ao final da minha carreira, trabalhei por toda a volta. Então, vamos fechar novamente, exatamente como a gente estava fechando. Na terceira corrente, traz o fio e traz o fio. Sobe 3 correntes e trabalhamos mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Lembrando que essas 3 correntes são bloquinhos, são considerados um ponto alto, então fazemos mais 2 e já temos 3. Em seguida, damos continuidade à nossa peça, trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos até completar nossa carreira. Então, qual que é o segredo dessa nossa peça aqui? A gente trabalha aqui onde tem leque, a gente sempre vai trabalhar leque, e onde tem esses espacinhos, a gente trabalha bloquinhos de 3 pontos altos.
Do outro lado, a gente faz a mesma coisa e a gente vai dando sequência até completarmos 11 carreiras de leque. Então, essa primeira carreira não conta, começamos a partir daqui. 1, 2, 3 e assim vamos trabalhando até obter 11 carreiras. Eu vou dar continuidade nessa minha peça, que aqui você já pegou o detalhe de como se faz. Então, a gente vai trabalhar por 11 carreiras dessa forma. Voltei aqui, então você vai perceber que eu adiantei bastante aqui esse nosso tapete, porque as carreiras eram todas iguais. A gente só vai trabalhando leque nos 4 cantinhos e nos demais partes do nosso tapete, a gente trabalha bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, a contar do início, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras aqui na cor rosa, como eu havia dito anteriormente para você. Cortei o fio, passei para a cor bege, fiz 2 carreiras e depois fiz 2 carreiras na cor cru e para finalizar, 2 carreiras na cor rosa. Então, fica dessa forma aqui a nossa peça. Não tem segredo, aqui eu não fiz essas 2 cores aqui com você, porque a gente trabalha exatamente igual. Então, não tem segredo aqui na hora da gente trabalhar essa peça. Então, agora a gente vai passar para as carreiras finais, que são as carreiras de acabamento da nossa peça. Então, a gente vai trabalhar aqui para finalizar, depois de ter feito ali as 2 carreiras na cor rosa, a gente vai fechar, fazer uma corrente, fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente, e agora nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, vamos aqui nesse próximo ponto, a gente trabalha um ponto baixo. No próximo ponto alto, a gente trabalha outro ponto baixo. Aqui onde eu tenho a minha corrente, eu não trabalho nada. E vou para o meu próximo bloquinho de 3 pontos, fazer um ponto baixo em cada um desses 3 aqui. Lembrando que aqui eu deixo o meu ponto baixo um pouco mais solto, vamos deixar ele um pouquinho mais frouxo para não repuxar nosso trabalho. Não vamos trabalhar na corrente, e sim somente em cima dos nossos pontos altos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem. Não trabalhamos nas correntes e a gente vai trabalhando dessa forma por toda a nossa carreira. Quando a gente chegar ali no nosso canto ele tem um segredinho que a gente faz aqui dentro desse leque para poder ficar bem bacana. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui nesse leque, quando eu chegar aqui eu volto para mostrar. Então, trabalhei desde aqui onde eu comecei até chegar aqui nesse meu primeiro leque. Então, tudo que eu fizer aqui, eu vou repetir nos outros 3, tá? Então, os 4 leques a gente vai trabalhar da mesma forma. Cheguei aqui no último bloquinho, pulo a corrente, trabalho ali ponto baixo em cima do segundo, ponto baixo em cima do terceiro, e nessa alça de 2 correntes, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo aqui dentro desse mesmo espaço. Logo à minha frente, eu tenho os meus outros 3 pontos, sigo trabalhando um ponto baixo para cada um desses 3. Olha só como ficou o nosso cantinho. Então, a gente tem aqui a alcinha de 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. Seguimos a nossa sequência, pulando sempre a corrente e trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto de base. Pulo a corrente e continuo trabalhando. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira, e aí você vai observar que o nosso canto ele vai ficando assim, que é essa base, essa carreira de base de pontos baixos que a gente está fazendo, é para preparar a carreira para o nosso bico, que é a nossa carreira final. Então, eu vou dar continuidade, quando eu chegar nesse outro canto que eu tenho aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, e nesses outros 2, a mesma coisa, tá? Até dar toda a volta para a gente finalizar aqui. Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a volta da minha peça. Você vai observar que mesmo pulando aquela uma corrente, a nossa peça ela não encolhe, então a gente faz essa base
de pontos baixos pulando a corrente, justamente para dar firmeza ali na nossa peça. Então, cheguei, fiz o último ponto, vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo e já subo 3 correntes. Laço meu fio e dentro desse mesmo ponto em que eu subi as 3 correntes, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos, totalizando 7 com essas 3 correntes que eu subi. Então, a gente trabalha todos dentro desse mesmo espaço aqui, as 3 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 4, 6, vou fazer mais um para dar o 7º ponto. Então, tenho as 3 correntes e mais 6 pontos, totalizando 7. Pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho 7 pontos altos. 1, 2, todos no mesmo lugar. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Feitos 7 pontos altos, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos, vou lá no terceiro e repito os 7 pontos altos. A gente vai trabalhando dessa forma até completarmos toda ali essa nossa parte até chegar no leque. No leque é um pouquinho diferente que a gente vai fazer, nós vamos colocar 9 pontos ao invés de 7 para poder fazer essa peça. Então, aqui a gente trabalha pulando 2 pontos de base, indo no terceiro, prendendo com ponto baixo. Ele vai ficando dessa forma aqui. Eu vou trabalhar até chegar nessa parte aqui do meu leque, quando eu estiver aqui bem próximo, eu volto para mostrar. Então, trabalhei aqui, fazendo meus bloquinhos de 7 pontos altos e cheguei aqui nesse meu canto. Então, tudo que eu fizer aqui nesse canto, eu vou fazer nos próximos também. Então, aqui salto 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, laço o meu fio e agora vou lá para aquela minha alça de 2 correntes. Então, aqui, ao invés de colocarmos 7, eu vou colocar 9 pontos altos, que é para não enrolar a nossa peça. Então, a gente, nos 4 cantos que a gente trabalha com 9 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Fazendo os 9 pontos altos, continuo pulando 2 de base, indo ali no terceiro, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho aqui os meus pontos. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até completarmos ali a chegada no outro leque. Então, aqui, olha, perceba que eu fiz 9 pontos, fica bem certinho. E aí, agora, nessa parte aqui, que é da largura da nossa peça, até a gente chegar lá no outro leque, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez anteriormente, fazendo os bloquinhos de 7 pontos, pulando 2, indo no terceiro, exatamente como a gente fez nessa parte aqui. Então, eu estou aqui, eu vou trabalhar até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar novamente. Então, tudo que a gente fizer aqui nessa lateral e aqui nesse cantinho, a gente vai repetir nas demais partes. Trabalhei aqui, então, até chegar nesse meu canto, olha só. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro canto. Trabalhei a quantidade de pontos, ela dá bem certinho ali. Sempre pulando 2, indo no terceiro. Então, dá bem certinho essa quantidade de pontos quando a gente faz todas as carreiras aqui, como mencionadas no vídeo, conforme a gente foi fazendo. Cheguei aqui nesse meu outro canto, então, aqui eu trabalho os 9 pontos altos. Então, a gente sempre faz aqui os 9 pontos altos, que é para não enrolar a nossa peça. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, 5,
6, 7, 8, 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos ali em cima do meu leque, na minha alça de 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, trabalho ali 7 pontos altos. Então, o único lugar que a gente trabalha mesmo os 9 pontos altos são os nossos 4 cantos ali da nossa peça. As demais, a gente sempre segue trabalhando bloquinhos de 7 pontos altos, sempre pulando 2 pontos de espaço, indo no terceiro. Então, a gente trabalha dessa forma. Olha só como esse canto aqui, ele fica bem bacana com 9 pontos. Ele não corre o risco de enrolar ou dobrar ali para baixo, repuxando o seu trabalho. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Eu vou trabalhar aqui a minha parte, tem aqui uma grande quantidade de pontos ainda para eu trabalhar aqui na minha peça. E aí, eu já volto para mostrar quando eu chegar aqui no final o resultado da nossa peça. Trabalhei aqui por toda a minha carreira. E agora, vamos finalizar a nossa carreira. Então, pulamos aqui 2 pontos de base, vamos no terceiro, prendemos com ponto baixo. E aí, vamos lá na nossa terceira correntinha e vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o nosso fio, e aí eu vou puxar esse meu fio todo pra frente, colocar a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei aqui do lado avesso, pra puxar esse fiozinho lá pra trás. Ficando assim. Aqui, esse fio que está aqui, eu posso colocar na agulha de tapeçaria pra esconder ele. Então, a gente precisa aqui fazer o arremate bem firme aqui da nossa peça para que ela não solte. Então, aqui eu vou dar um nozinho com o próprio fio e ele já automaticamente vai ficar preso aqui. Vou descer aqui com a minha agulha, passando aqui, e vou trabalhando, escondendo esse fio aqui. Eu vou trabalhar escondendo esse fio, os demais fios que eu tenho aqui das nossas trocas de cores, então, eu preciso esconder todos eles para poder fazer o arremate e voltar para te mostrar como vai ficar a nossa peça final. Se você não quiser, não precisa passar todo o fio, não há necessidade. Como a gente já travou ele lá, então, não há necessidade da gente esconder esse fio até o final, apenas por algumas partes, que já é o suficiente. Então, eu vou terminar os arremates aqui e já volto para mostrar aqui o final, passar as medidas finais também da nossa peça. Fiz todos os meus arremates e olha só que lindo o nosso tapete napolitano. Olha que feito bacana que dá essas duas cores na peça. E um bico muito fácil e bem versátil que você também pode utilizar para fazer outras peças. Então, esse trabalho aqui faz parte do nosso conjunto napolitano, onde a gente tem ali as duas peças. Fica uma peça muito legal e você pode usar e abusar da sua criatividade na hora de tecer ali para usar as cores de sua preferência também. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Antes de encerrarmos, eu vou te passar aqui a medida do nosso tapete maior. Ele tem 50 centímetros por 1,10 e o menor, ele tem 50 por 75 centímetros. Então, essas medidas são apenas uma base para você comparar com o seu e saber a quantidade de barbante que você vai usar. Para esse menor, eu usei 410 gramas, é o peso dele total, e para o maior foram 600 gramas. E essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar seu joinha, de curtir aqui o vídeo, para a gente saber que você está gostando e trazer mais conteúdos como esse. Um super beijo e até a próxima!